A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus ou ele foi um grande profeta, um homem comum como eu e você? Muitas seitas ou religiões dizem por aí que Jesus, ele foi um grande homem. A história prova que ele existiu, mas que ele não é Deus. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é Deus e ele caminhou nessa terra 100% homem e 100% Deus. Então a Bíblia diz o seguinte para nós: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também João diz que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o mundo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então o Senhor Jesus, ele é o Criador do universo e deve ser reconhecido. Devemos nos submeter, nos humilhar diante dele, porque o juízo dele virá. Hoje ele é o advogado que está diante do Pai a nosso favor, a favor daqueles que creem, daqueles que creram, naqueles que amam a palavra dele. Também a Bíblia vai dizer mais sobre Jesus, Deus, o Criador do universo. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele é o Deus que criou todas as coisas e também o nosso Salvador. O Pai eterno, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um só Deus. Essas três pessoas, elas têm o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, os mesmos desejos, a autoridade. Por quê? Porque Jesus Cristo é nascido do Pai. O Deus Criador gerou a Jesus Cristo, deu ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo. Também a Bíblia diz mais sobre Jesus como Deus. Veja bem, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, ou seja, o Pai falou acerca do Filho. O que ele disse? Ele disse: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, o Pai disse a respeito do Filho, de Jesus Cristo, que ele é Deus, e o seu trono permanece para sempre, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, nós devemos adorar a Jesus Cristo como Deus, porque ele é Deus e Senhor. E ele foi quem cumpriu o pagamento da dívida que nós tínhamos para com o Pai. Pelos nossos pecados ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados e justificados pela obra dele, de Cristo. Então devemos crer, entender que Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Não existe nada mais a ser pago.
a nosso respeito. A obra dele foi plenamente consumada. O que devemos fazer é crer nele e andar como ele andou. A Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então devemos seguir a Cristo, aos ensinamentos dele, à palavra dele, ao Espírito dele. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, porque ele nos deu do seu Espírito. Então creia no Senhor Jesus e seja salvo, tu e a tua casa. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.